Olá, meu nome é Elis Marina, eu sou assistente social, especialista em políticas públicas, assistente social da Defensoria Pública de Goiás, e hoje eu vou falar para vocês um pouco, sobre as medidas de enfrentamento e combate ao assédio sexual. A cultura do assédio sexual no Brasil, ela é datada desde os primórdios, onde nós podemos ressaltar que o Brasil traz em sua história, desde as primeiras civilizações, a questão do assédio sexual como questão normal, onde as mulheres eram obrigadas, a manterem relações e consentirem com os abusos. Viviam embaixo da superioridade masculina, onde não havia espaço para a voz. Desse modo, se voltando para a história do país, o assédio sexual sempre foi um ato praticado e aceito, o que prejudica muito o que nós temos aqui para falar. E ainda nos dias atuais, ele é pautado por muitas pessoas como um ato onde a vítima, que é a pessoa que sofre o assédio, ela é apontada como culpada, normalmente pelo simples fato de ser mulher. Mas aí nós trazemos uma questão: só mulheres sofrem assédio? Nós sabemos que não, e por isso que nós abrimos essa discussão, onde o assédio sexual no âmbito escolar, no âmbito do ensino, tem sido discutido, onde existe o assédio ascendente, que infelizmente começa a ocorrer do aluno para o professor também. Então, quais são os tipos de assédio sexual no ambiente de trabalho? Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, na sua cartilha sobre o assédio moral e sexual, ele destaca os seguintes tipos de assédio: o vertical descendente, ou seja, de cima para baixo, que é do superior para o trabalhador; o vertical ascendente, que é de baixo para cima, que é do trabalhador para o superior; o assédio horizontal, ou seja, na mesma hierarquia entre colegas de trabalho; e o misto, que tanto faz ser horizontal ou vertical. Ok, mas como que a gente traz isso para o ambiente de ensino? Então, se fazendo valer do que o Conselho Nacional pautou sobre os tipos de assédio no ambiente de trabalho, nós trouxemos isso para o ambiente escolar. E aí nós podemos exemplificar como o assédio descendente, onde nós temos o professor que comete o assédio contra o aluno. Nós temos também o assédio ascendente, que é o que nós vamos trabalhar, que é quando o aluno comete o assédio contra o professor. E temos também o assédio horizontal, que é muito visto, uma realidade muito latente em qualquer ambiente de trabalho. E aqui nós citamos o assédio quando é de um profissional para outro profissional, e também quando é de um aluno para outro aluno. O assédio ascendente nas instituições de ensino, ele é muito pouco falado ainda. Por quê? É muito normal nós nos depararmos com situações, até em termos de pesquisa, de professores que cometem o assédio em relação aos alunos, E pouco se fala do assédio ascendente, que é quando o aluno, importuna ou assedia esse profissional. Então, normalmente nós pensamos no assédio como algo realizado por uma ou mais pessoas que têm um nível hierárquico, ou seja, que esteja em posição superior ao indivíduo que sofre o assédio. Porém, nós observamos que, principalmente nas instituições de ensino, este é um viés com dualidade, ou seja, ora ele ocorre de modo descendente, ora ele ocorre de modo ascendente. E aí a gente se pergunta, por que os profissionais estão sofrendo cada vez mais assédio sexual de modo ascendente nas instituições de ensino? Nesse ponto aqui, nós trouxemos
uma trajetória que tenta, né, de algum modo, exemplificar por que os alunos, né, estão cometendo esse tipo de assédio contra os professores. E aí, são alguns fatores que vão ser citados, tá? Entendendo que o processo de aprendizagem ele é um fenômeno sociocultural e antecede, ou seja, ele é anterior ao processo da escolarização, é plausível entender que o núcleo familiar tem o poder de interferir e influenciar a criança e o adolescente, seja de modo positivo ou negativo. Então, a família ela tem o poder de influenciar e interferir em como essa criança e esse adolescente vai se comportar ao longo da vida. Então, desse modo, fica claro que a família ou o núcleo familiar é o primeiro ambiente de socialização que a criança ou adolescente irá participar. Então, é nesse ambiente que serão construídas as influências positivas ou as negativas, que permearão toda a trajetória de vida dessas crianças e desses adolescentes, enquanto crianças, adolescentes e adultos. E aí a gente se pergunta, como que eu, enquanto pai ou mãe, sei que vou influenciar positivamente ou negativamente uma criança e um adolescente? E aí, nós trazemos à tona a questão do planejamento familiar. Eu até coloquei para vocês no slide essa figura, né? Como que esse núcleo familiar descobre o que é positivo ou negativo para o desenvolvimento dessa criança e adolescente? E aí a gente traz uma pergunta que às vezes chega para nós. Como que vai ser criar essa criança, né? Ela vem com um manual, eu vou conseguir saber exatamente o que ela precisa ou não precisa e quando ela vai precisar? Vai ser fácil? A educação vai ser tranquila? Enfim, são perguntas que infelizmente não vão constar em um manual. Então, é impossível a família saber como vai ser essa criação. Porém, essa família, de todo modo, ela vai influenciar negativamente ou positivamente na vida dessa criança. E aí, como que vai ser isso no dia a dia e no decorrer da vida dessa criança e adolescente? E aí nós trazemos a questão da Constituição Federal, né, que traz no seu artigo 277 o quê? A Constituição assegura que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aqui ele considera, né, a pessoa criança com idade até 12 anos, né, incompletos, e o adolescente aquele entre 12 e 18 anos. Bom, Elis, se eu não tenho o manual, né, que vai me falar como que eu vou criar essa criança, e aí eu tenho, né, na Constituição, assegurando que é dever da família, da sociedade, do Estado, que essa criança e adolescente tenha todas as formas, né, de vida asseguradas, como que eu vou fazer para que isso realmente aconteça e para que eu tenha uma criança influenciada de forma positiva? Aí nós trazemos a questão das expressões da questão social como um fator de influência no núcleo familiar. E por que isso? Então vamos voltar na cerne da questão para entender o porquê que hoje tantos alunos estão cometendo o assédio ascendente em relação aos profissionais. Então, para o serviço social, as expressões da questão social, elas corroboram, né, para o assédio sexual enfrentado nas escolas pelos docentes, pelos professores. Então, é plausível que as crianças e adolescentes
sejam vítimas de múltiplas facetas desse fenômeno mundial que é a questão social. O que para você talvez seja normal, você tem uma vivência normal, para muitas crianças e adolescentes não é. E aí a gente vai citar algumas. Então, as expressões dessa questão social são múltiplas e se dão prioritariamente em função da desigualdade social, tá? Desse modo, a gente pode citar que dentro da questão social existem expressões no âmbito escolar, tais como a falta de moradia adequada, né? Uma criança, um adolescente que não tem uma moradia digna, provavelmente ele vai ser uma criança e um adolescente que vai sim ter problemas, né? A questão do desemprego dos pais ou dos guardiões, né? A falta de dinheiro, a questão financeira. Isso vai acabar também colaborando para uma série de fatores que vão influenciar de forma positiva ou negativa a relação do aluno com o professor, do aluno com a escola. Né? A violência, e aí a gente destaca, né, as vertentes da violência, física, psicológica, sexual, moral. Uma criança que vive em um ambiente onde ela se depara todos os dias de forma normal com a violência, ela vai sim ser uma criança, um adolescente que vai replicar isso no ambiente escolar, tá? A insegurança alimentar também é um outro fator muito importante que vai colaborar para o mau desempenho desse aluno na escola. E a questão da drogadição, que a gente sabe que infelizmente nos dias de hoje tem aí assolado, né, as famílias e principalmente as famílias com crianças e adolescentes, né? Mais pessoas mais novas acabam indo, né, pelo submundo da droga como uma maneira de fuga, como uma maneira de ter dinheiro, de colocar comida em casa, e isso corrobora completamente para o mau desempenho dela em relação à escola, em relação a essa relação aluno-professor. E aí a gente traz, né, quais que são essas medidas de enfrentamento e combate ao assédio sexual. Né? Para nós fica claro que os pais são os principais referenciais dos filhos na infância e até mesmo na fase adulta. Os comportamentos, decisões e características pessoais são influenciadas pela convivência em família. Mas na primeira infância, essa influência é ainda mais intensa e pode ser positiva ou negativa de acordo com as atitudes dos pais no dia a dia. Então, é normal, né, que nós já tenhamos nos deparado, né, com a questão da aprendizagem das crianças, que normalmente começa pela imitação. Eles imitam as pessoas mais próximas e acabam tendo comportamentos semelhantes aos delas. Ou seja, as crianças, elas são como esponjas. Elas absorvem tudo ao seu redor, coisas, atitudes positivas ou negativas. As informações são internalizadas pelo indivíduo e usadas para formar as percepções sobre si mesmo, os outros e o mundo. Desse modo, fica muito claro para a gente que uma criança que tem uma família estruturada, com certeza ela vai ser uma criança que ela vai ter um desenvolvimento escolar muito melhor. Ao contrário de uma criança que não tenha uma família estruturada, uma família onde as expressões da questão social sejam latentes, como a questão da insegurança alimentar, da drogadição, da violência. Então, fica, né, certo que uma criança que tenha estrutura, ela vai conseguir entrar no ensino e ela vai ser um bom aluno. Normalmente, ela não vai cometer nenhum tipo de assédio contra o professor. Diferente de um aluno que vivencia todos os dias a experiência da violência, onde às vezes pai, mãe ou núcleo familiar acaba ocorrendo uma violência física, uma violência verbal, uma agressão. Essa criança, esse adolescente, ele vai levar isso em todos os locais por onde ele conviver, principalmente na escola. E aí, a gente traz, né, para vocês aqui o pensamento do que pode ser uma influência positiva, né? Isso aqui são só meras fotos, né,
do que realmente pode ser uma influência positiva, né? Um pai que lê com os filhos, um ambiente escolar onde a gente percebe a inclusão, né? Também é um ambiente que tem uma influência positiva. E também a influência negativa, né? Um ambiente onde você tem uma criança que o tempo inteiro observa pai, mãe, núcleo familiar brigando, discutindo, se agredindo, com certeza vai ser uma criança ou um adolescente que vai levar isso para o ambiente escolar e para os demais ambientes também de vida por onde ela passar. Então, o relacionamento família-criança e adolescente, ele é um fator essencial para o desenvolvimento cognitivo destes. Quando não existe essa relação, esse crescimento é alterado e provoca inúmeras consequências para a vida do indivíduo dentro e fora do ambiente escolar. É importante a gente citar que o aluno que comete o assédio, ele não vai cometer esse assédio somente no âmbito escolar. Ele vai ser uma criança e um adolescente que ele vai cometer excessos e abusos e assédios em qualquer ambiente por onde ele passar, tá? Segundo Piaget, em 2007, na página 50, toda pessoa tem direito à educação. É evidente que os pais também possuem o direito de serem, se não educados, ao menos informados no tocante à melhor educação a ser proporcionada aos seus filhos. Castro e Rigatieri afirmam que desde o momento em que a criança é matriculada no estabelecimento de ensino, a relação entre família e escola está presente de forma compulsória. Essa relação continua atuante e viva na intimidade da sala de aula, ocorrendo de forma direta ou indireta. Eu imagino que vocês, enquanto professores, com certeza, em algum momento, já devem ter se deparado com a seguinte questão. Bom, eu trouxe meu filho para a escola, então a escola vai educar. E não é isso, né, que os autores trazem para a gente. A escola, na verdade, ela é uma segunda casa, ela é um ponto de apoio que a família vai ter. Porém, o educar uma criança, um adolescente, é papel da família. E a escola vai corroborar para isso, vai colaborar, né, nessa educação. Mas tá, e quando os pais também não tiveram essa educação? Como que nós vamos, eu escola, eu professora, conscientizar esse pai de que a forma que ele foi ensinado, a forma de que a estrutura que ele teve não é a mais adequada nesse momento de vida e para aquela criança? É uma missão difícil, muito difícil, mas que nós entendemos que somente a educação vai conseguir transformar e modificar essa relação. Porque só assim, tanto o pai vai conseguir mudar a sua concepção e a criança, com certeza, vai ter ganhos, né, e benefícios em relação a isso. E aí, chamou muito a atenção da gente, enquanto professora também, essa reportagem, né, que foi da professora, da Elizabeth, que foi morta, né, porque tentou separar uma briga após o aluno ser chamado de macaco em uma escola de São Paulo. E aí eu trago, né, para reflexão, por que esse aluno chamou o outro de macaco? Onde ele aprendeu isso? Qual foi a influência que ele teve para que na cabeça dele, né, uma ofensa dessa fosse normal? Chamar o colega de macaco. E aí, posterior a isso, né, culmina com a morte da professora, que em um momento, né, de sala de aula, obviamente, tentou separar e ela foi jurada de morte pelo outro colega. Então, a gente percebe aqui que a influência negativa, ela vem dos dois polos, das duas famílias. Uma família onde não se lida com frustração, porque o colega foi lá e te chamou de macaco, então eu vou matar você porque você me ofendeu. E o outro que acha normal chamar o colega de macaco, né? Ofender o colega com injúrias raciais, enfim.
Então a gente percebe que a influência negativa, ela vem de várias formas, porém de dentro das famílias. Ah, mas foi de dentro da família que o colega aprendeu a chamar o outro de macaco? Talvez não. Porém, quando você tem uma família com uma estrutura onde um pai, uma mãe, um tio, um avô, porque a gente sabe que a família, né, tem várias formações, ensina, né, e compreende que isso é errado e que vai ensinar, que vai educar e que a escola vai vir como forma secundária para colaborar com essa educação, com certeza isso poderia ter sido evitado, né? Tanto a ofensa quanto o colega que cometeu, né, o crime, o adolescente que acabou cometendo esse ato infracional, e a perda, né, da família, da professora, que na verdade estava ali desempenhando o papel dela e separando uma briga de colegas. E aí fica a pergunta, né, de quem que é a responsabilidade? Né? Esse fato que foi citado é um fato isolado, porque todos os dias acontece em todas as escolas várias situações onde o professor é ameaçado, o professor é ridicularizado, o professor é colocado em situações vexatórias, né? E aí fica sempre a pergunta, de quem que é a responsabilidade? É do Estado? É da escola? É da família? Na verdade, a responsabilidade é do todo, né? Se todo mundo consegue fazer a sua parte, essa criança e esse adolescente, ele vai conseguir ser uma criança e adolescente que não vai cometer esses tipos de atos, né? Ou até mesmo de assédio contra o professor, contra o colega, né? E vice-versa. E aí, no meio, né, dessas discussões, veio para nós uma questão importante, né? Que algumas escolas, né, não todas, acabam convidando, né, os seus alunos que têm problemas indisciplinares a mudar de escola, né? Vamos te convidar a sair dessa escola e ir para outra. E aí vem a pergunta, mudar o aluno de escola resolve? Você pegar um aluno que tem um ato indisciplinar e colocá-lo em outra unidade, isso vai resolver o problema deste aluno? Não vai. Isso vai resolver o problema da escola naquele momento. Porém, você, quando toma uma atitude dessa, você não resolve o problema, você, na verdade, transfere. E isso, para o aluno, se torna ainda mais prejudicial. Por quê? O aluno, ele é apenas o produto do meio. Ele foi ensinado a ser assim. Ele foi ensinado que falar que a professora é bonita ou, né, insinuar alguma coisa de conotação sexual é normal. Ele não foi ensinado que isso não pode ser feito e o porquê não pode ser feito. Então, é muito mais fácil a escola, junto com a família, incluir e fazer ações que colaborem para que esse aluno aprenda o que é correto, do que simplesmente pegar o aluno e trocar ele de escola. O problema aqui acabou, mas ele vai começar em outro local. E outras pessoas serão assediadas, outras pessoas serão agredidas, e isso não vai resolver o problema. E aí a gente se pergunta, né? Mas por quê? Por que que isso tudo acontece? E aí nós temos a questão do assédio sexual no seio intrafamiliar, que vem junto com a cultura patriarcal, né? Que é um sistema social onde o homem mantém o poder primário, liderando em funções de poder, liderança, autoridade e prestígio social. Desse modo, o patriarcado significa literalmente a regra do pai, né? Isso explica nos dias atuais ainda a personificação da mulher como objeto inferior e pormenorizada por homens, que acreditam ser normal utilizar-se de cantadas, insinuações, termos pejorativos e ainda assim treinar os seus filhos para que eles tenham atitudes idênticas. Então, de novo, a gente está falando da influência, que nesse caso é negativa, tá? E qual que é o papel da família, então, em relação a isso tudo, né? Infelizmente, muitos meninos, crianças e adolescentes
são ainda nos dias atuais doutrinados, né, a pormenorizar as mulheres, sob a alegação, mesmo que implícita, da cultura patriarcal. Ainda nos dias atuais, nos deparamos com mulheres sofrendo assédio em empresas, ganhando salários menores, né, sendo ridicularizadas pelo simples fato de ser mulher, como se isso fosse algo ruim. E é dentro do seio intrafamiliar que essas noções vão se construindo ao longo da vida das crianças e adolescentes, que acabam por muitas vezes repetindo o ciclo, pois acreditam ser normal. Então, uma criança que escuta reiteradamente que a mãe só serve para lavar, passar, cozinhar, que a irmã não presta para nada ou algo do gênero, infelizmente vai ser uma criança que vai replicar isso. Uma pessoa que sofre violência, normalmente ela vai repetir o ato. Normalmente, isso não é regra, mas acaba sim por acontecer, né? E aí as estatísticas, elas apontam, né, para o aumento dos números de casos de assédio sexual no Brasil, tá? Então, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento considerável nos casos notificados. Isso, gente, porque foram notificados, porque o que nós vemos é só a ponta do iceberg, né? Muitos casos ainda não são notificados por N motivos, né? E aí a pesquisa traz para a gente que os locais com maior prevalência de assédio sexual foram as cantadas e falas desrespeitosas na rua, as cantadas e falas desrespeitosas no ambiente de trabalho, que é justamente o que a gente está trazendo, né? E o assédio por contato físico no transporte público. E aí aqui nós trazemos para vocês o assédio sexual em números, né? Então, na pesquisa de 2023, se constatou, né, que 41% das mulheres, né, sofreram com cantadas e comentários desrespeitosos na rua, tá? E que 18,6% sofreram, né, com cantadas e comentários desrespeitosos no ambiente de trabalho. É um número grande e muito expressivo. Se a gente for parar para pensar que aqui não se consta tudo, isso é apenas uma amostragem, porque muitas pessoas ainda têm medo, têm vergonha, né, de notificar, de denunciar um assédio. O que a gente pode esperar de uma pessoa que sofre, né, um assédio sexual? Às vezes você está aí com seu colega, né, que seja aluno, relação aluno-aluno, ou relação professor com professor, ou diretoria para professores, e aí você começa a perceber, né, algumas questões diferentes, né, que vem acontecendo com esse colega. E aí aqui nós trouxemos o que é de mais normal acontecer com uma pessoa que sofre assédio sexual. Então, nós temos a irritabilidade, a depressão, a sensação de culpa, e essa é normal e unânime entre todas as pessoas que sofreram assédio, todas se sentem culpadas, né? A culpa foi minha, eu poderia não ter falado isso, eu poderia não ter usado tal roupa, eu poderia não ter feito tal coisa, mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Além disso, nós temos a apatia, a ansiedade, a perda ou a baixa, né, da autoestima, as perturbações de memória, né, começa a esquecer, a não lembrar as coisas, problemas digestivos, perturbações do sono, chegando, né, aí eu imagino que ao nível máximo, que alguns casos, né, acabam encaminhando para o suicídio. A sensação de culpa é tão grande, a de vergonha é tão grande que você acaba tirando sua própria vida em função de um ato cometido por um terceiro, mas que de algum modo acabou, né, com a sua vontade, com o seu prazer de viver. E aí, né, eu fui vítima de assédio sexual. E agora, né? Então é normal que as vítimas de assédio sexual, e aí, independente se é ascendente, descendente, horizontal ou misto, essas pessoas sintam culpa. Elas sempre vão sentir culpa, né?
E o agressor, ele acaba conseguindo, na maioria dos casos, abafar o assédio, porque ele movimenta na vida da vítima situações de medo, onde a vítima acredita que se falar sobre o ocorrido para alguém, será ridicularizada ou apontada como mentirosa, mentiroso. Porém, o ambiente escolar tem por obrigação observar a conduta de seus professores e alunos, pois só assim conseguirão atingir objetivos para acabar, para cessar com esse tipo de comportamento. E aí aqui nós trouxemos, em relação ao professor. Eu sou professor e eu sofri assédio sexual. E agora? Então, quais os serviços e profissionais eu devo procurar em caso de assédio sexual? Nesse caso do assédio ascendente, que é do aluno para o professor, imediatamente o seu superior deve ser comunicado. E aí é muito importante que esse superior, ele acredite no que o profissional está trazendo para ele. E não coloque isso como uma questão de dúvida, ou talvez não seja dessa forma. Nossa, mas é um aluno tão bom, tão aplicado, será que realmente ele falou, ele disse isso, alguma coisa aconteceu? Então, a primeira coisa, procure o superior imediato, para contar, para fazer constar o que está acontecendo. Num segundo momento, o professor, junto com o superior imediato, ele deve acionar o conselho tutelar. Por que o conselho tutelar? Porque o conselho tutelar vai ter respaldo para trazer essa família junto à escola. Então, vai ser um tripé, a escola, o conselho tutelar e a família. E aí, o que acontece quando junta-se, essas três figuras? Alguma solução tem que ser tomada. E aí, escola, conselho, família tem que se unir em função de melhoria. O que nós agora podemos fazer? E aí um caminho observado e que tem tido muito êxito é o encaminhamento para a rede socioassistencial. Como assim, Elis? Bom, todo município do estado possui um Centro de Referência de Assistência Social, que é um CRAS. Neste CRAS, existe um serviço que se chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E é nesse serviço que essa família, junto com essa criança e esse adolescente, vão ser inseridas. Então, lá eles têm uma programação específica para atender tanto a família, o núcleo familiar, como essa criança e esse adolescente. Além disso, eles também têm a condição de fazer os encaminhamentos devidos, que seja para algum serviço da rede, como psicólogo, um CREAS, até mesmo um auxílio em relação a essas famílias no tocante aos benefícios sociais que essa família normalmente, eventualmente possa estar precisando naquele momento. E aí, de um modo geral também, se você foi vítima de assédio sexual, e aí nos outros quesitos, que seja o descendente, o horizontal ou o misto, nesse momento vocês devem prioritariamente comunicar o superior, sempre, e comparecer a uma delegacia para que seja solicitado a abertura de inquérito policial para averiguação do crime. E aí chama a atenção da gente, porque às vezes nós sofremos o assédio e nós temos que provar que sofremos esse assédio. E como que vai fazer isso? Como que eu vou provar que eu fui a vítima? É importante que se tenham provas. No caso de professores, a gente observa muito, bilhetes que são encaminhados, falas, sempre tem uma ou duas pessoas a mais, tem alguma testemunha. Então, isso é importante, recolher as provas para fazer a denúncia, E nos outros casos também. Qualquer coisa que caracterize uma prova, que seja uma testemunha, um bilhete, uma insinuação que alguém tenha visto, uma fala que alguém ouviu, isso se torna uma prova, E o mais importante, converse, não se cale, porque normalmente a gente sente culpa, mas a culpa não é da vítima, E sim do agressor. E aí, o UFG
traz para a gente uma cartilha onde ela elenca várias questões, né, sobre o assédio sexual, né? E aqui ela pontua muito bem que o assédio sexual é toda conduta com conotação sexual não desejada pela vítima, né? Pode acontecer de forma verbal, não verbal, física e é identificado quando alguém de forma frequente e reiterada humilha, ofende a dignidade, subordina, tendo em vista algum interesse, né, que discrimina e perturba uma pessoa, né? E aqui eles trazem, né, várias situações que caracterizam o assédio, né? Inclusive a questão aqui de violar o direito à liberdade de colegas, interferir no desenvolvimento das atividades laborais da pessoa vítima, né? Então, normalmente a gente se depara com muitos professores que não conseguem nem sequer dar a aula, né? Porque sempre tem alguém ali intimidando, falando, fazendo algum tipo de piada, né? E isso é uma forma de assediar o professor, tá? E aí o que é mais importante e que tem que ser falado muitas vezes, né? A vítima se sente culpada e normalmente por isso ela não fala. Porém, rompa o silêncio, não se intimide e procure ajuda e o mais importante, denuncie, tá? E aí, nós gostaríamos, né, de trazer para vocês também a importância, né, do assistente social nas escolas. A gente falou aqui das expressões da questão social, da influência positiva e negativa, e a gente traz também a questão da importância desse profissional nas escolas. Ah, tá, mas aí é da educação básica, mas nós estamos falando realmente da base. Quando se trata a base, o restante tende a dar certo, né? Então, o principal objetivo, né, do assistente social na escola é atender a demanda social, seja ela, né, individual ou grupal. Contudo, no ambiente escolar, o assistente social tem como atividade mediar, orientar e propor ações que envolvam, né, os diferentes sujeitos, aluno, professor, comunidade, né? E aí, quando envolve todo mundo, o assistente social ele vai o quê? Ele vai interpretar as questões sociais, o que está acontecendo na vida daquela família, daquele indivíduo, daquela criança, daquele adolescente, e ele vai trabalhar pelo enfrentamento dessas questões sociais. Então, é muito mais fácil a base começar tendo um profissional que vá, de fato, enfrentar essas questões, que vai ter um olhar especializado sobre as questões sociais e tratar isso ainda enquanto criança, para que não se torne um adolescente ou um adulto, né, que cometam atos infracionais ou que venham cometer algum tipo de assédio, né, tanto ascendente. Porque imagina que uma criança, um adolescente, cometa um assédio ascendente, ele é um adulto em potencial para que continue cometendo assédio, né? E isso é muito grave. Se você não trata uma criança, um adolescente hoje, em relação a um assédio, que talvez na cabeça dele não seja nem claro que seja de fato um assédio, você que não ajuda, você que não colabora para que isso acabe, infelizmente você vai contribuir para um adulto que vai se tornar um abusador, um assediador. E aí vai machucar mais pessoas e vai ser muito pior. Né? E aí a gente traz também o que a escola, né, pode fazer como fator de proteção. Porque aqui a gente está falando do aluno, né, que vai assediar, do aluno como um assediador ascendente, né? Mas e a escola? O que a escola pode fazer? Levando em consideração que não adianta, né, solicitar ou convidar o aluno a se transferir de escola, porque o problema vai caminhar com ele. Então, o que uma escola, né, quais as características de uma escola de sucesso, de uma escola que tem problemas, que tem várias expressões da questão social, porém é uma escola que busca melhoria tanto para os profissionais quanto para os alunos. Então, a gente elencou aqui 10 características das escolas de sucesso, né? Então, uma escola de sucesso, ela tem um clima favorável à aprendizagem, ela tem um projeto pedagógico de qualidade,
ela tem qualificação dos colaboradores, e isso daqui é muito importante quando a gente pensa em qualificação dos colaboradores, porque essa qualificação ela pode ser interna, não necessariamente externa, tá? Professores e gestores líderes, né? Aqui a gente sabe bem a diferença do que é ser líder, né? Do que é liderar, do que é impulsionar, do que é promover no outro. Atitudes positivas, né? Atividades extracurriculares, e essas atividades extracurriculares, pessoal, elas podem ser tanto a nível apenas, né, dos docentes, como também dos alunos e famílias. Número ideal de alunos em sala de aula, tecnologia como ciência, né? Isso é um grande aliado no fator de proteção, a presença da família na escola. Uma escola que não interage com a família, que não traz a família para dentro da escola, que não mostra para essa família a realidade e como ela pode ser construída, é uma escola, infelizmente, fadada ao fracasso, né? A comunicação de qualidade, comunicar é vida. Quando você comunica, quando você diz para o outro o que você quer, o que você deseja ou o que você não deseja, você dá a oportunidade para o outro. Então, comunicação de qualidade sempre. E o mais importante, talvez, o reconhecimento do sucesso. A gente se depara com vários profissionais, né, que ao longo da carreira tentam, estudam, fazem doutorado, mestrado, se doam, né, por um bem maior, que é a questão da educação, né? Educar é uma arte, né? Que não é para todos, então é quase que um dom você ser professor. Então, quando esse reconhecimento ele existe, isso também impulsiona a pessoa a falar, a ter um espaço de fala, a ser uma pessoa que ajuda, a ser uma pessoa que percebe o colega que está irritado, o colega que está com problema, o colega que tem alguma coisa de diferente. Então, quando você reconhece o esforço, o sucesso, né, quando você traz para dentro pessoas que vão contribuir, isso vai mudar muito a questão do sucesso da escola, tá? E aí eu queria deixar para vocês uma leitura, né, uma indicação de leitura para o coletivo, que é essa revista, que é O Visível e Invisível, né, a vitimização de mulheres no Brasil. É um exemplo, é a 4ª edição, saiu agora em 2023 mesmo, e nele traz de forma abrangente, né, os vários tipos de assédio sexual sofridos, né? E acho que talvez seja uma leitura muito interessante para se fazer de modo coletivo, né? Talvez esteja aí o pontapé inicial para você, gestor da escola, conseguir trazer tanto os professores quanto a família para dentro da escola e mostrar, né, em números o que realmente está acontecendo. Né? Quando a gente fala, quando o outro que está sofrendo aquilo escuta, isso toca nele de alguma forma, ele modifica alguma coisa dentro dele. Então, eu acho que é importante essa leitura, né, do coletivo para que se faça entender esse tema que é muito falado, mas infelizmente pouco divulgado em relação ao assédio ascendente, tá? E aí, se você sofreu assédio ou presenciou alguém sofrendo assédio, tem um número que é o Disque 180, tá? Ele é um número que ele é um serviço atualmente oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e é uma política pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher em âmbito nacional e internacional, tá? Ele é um canal que você não precisa dizer quem é você, é totalmente sigiloso, mas você pode ter certeza que o fato de você fazer uma simples ligação para falar que você foi assediada ou para contar de alguém que tenha sido assediado, isso vai mudar a sua vida e a vida de alguém que esteja sofrendo esse tipo de assédio, tá? E aí é importante a gente finalizar com essa frase, né? Depois do não, é tudo assédio. Se você disse não,
Se você, professor, pediu para parar, se você, professor, orientou, se você falou que não é aquilo, que não é o correto, né? Entenda, depois do não, tudo é assédio. Então, assediar, importunar, ameaçar, constranger, expor a situações vexatórias, expor conteúdos, né, de redes sociais, xingar, atrapalhar o andamento das aulas, tudo e qualquer ato, né, que constranja o outro por interesse próprio é assédio, tá? Que isso fique claro, porque infelizmente às vezes nós ainda nos deparamos com situações de que a pessoa acha que não é assédio. E por não achar, ela vai deixando e o outro continua fazendo e nunca vai ser parado. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a oportunidade, né, pela Defensoria e pela SEDUC, de estar aqui hoje, né, falando sobre as medidas de enfrentamento e combate ao assédio sexual. Um tema que é muito falado, mas ainda pouco discutido, principalmente se tratando do assédio ascendente. Tá? Meu muito obrigada, que essa aula contribua e que seja o pontapé, né, para que muitas pessoas comecem a olhar esse tema com um olhar diferente e saia da zona de conforto. Obrigada.